Alguma vez você já se perguntou sobre o que aconteceu com as esposas e amantes dos terríveis nazistas? Aquelas mulheres que muitas vezes viam seus amados atrasados para o jantar por estarem trabalhando até tarde, cujo atraso significava literalmente assinar o sofrimento de milhões de pessoas? Será que elas tiveram o mesmo fim que seus amados ou eram inocentes pelos atos feitos durante a Segunda Guerra Mundial? Eu sou Rayane Rocha e no Universo Revelado de hoje iremos descobrir o que aconteceu com as 7 princesas nazistas da elite alemã, que eram companheiras dos maiores e mais temíveis assassinos e torturadores responsáveis pelo Holocausto Judeu, que foi a maior aniquilação de pessoas e também a maior vergonha da humanidade. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Número 7. Gerda Bormann, esposa do secretário particular de Adolf Hitler. Gerda não só se casou com o desprezível secretário particular de Adolf Hitler, Martin Bormann, famoso por ser um homem rude que agia com violência, como também deu a ele 10 filhos, que sem culpa alguma tiveram que carregar esse desastroso sobrenome por muitos anos. Gerda Bormann foi uma esposa nazista que cumpria perfeitamente com os estereótipos alemães da época. Tendo cabelos loiros trançados e sempre muito bem vestida, com trajes tradicionais da Baviera, diferente das outras esposas e amantes de líderes nazistas, ela não tinha a intenção de se tornar uma pessoa famosa, se limitando a assistir apenas por obrigação os eventos nazistas. No entanto, ela sempre parecia uma verdadeira estrela, ao lado do uniforme do seu marido. Mas, mais do que uma esposa orgulhosa, Gerda aguentava em silêncio os abusos de seu esposo. Martin Bormann era um homem abusivo e de caráter incontrolável, tanto em seu ambiente de trabalho como em seu lar. Para vocês terem ideia, segundo relatos de seus empregados, se ele chegasse em casa e a casa não parecesse perfeita, ou se alguma coisinha tivesse dado errado, Gerda levava uma terrível bronca e muitas vezes era punida severamente por ele. Mas por acreditar e entender a ideologia nazista e entender que ela deveria obedecer seu esposo incondicionalmente, ela nunca se defendia. E o mais louco de tudo é que ela era tão cega por ele que chegou a aceitar que ele tivesse uma amante chamada Mahan Behrens, que ela mesma pessoalmente chegou a convidar a amante dele para que juntos os 3 pudessem viver em poligamia na mesma casa. E para que tudo fosse justo, ela e Mahan, a amante, entraram em um acordo de que, se revezando, a cada ano uma delas daria um filho ao nazista, e que juntas, eles e as crianças viveriam felizes em uma casa que ficaria próxima a um lago. No entanto, em 1945, após os aliados cercarem Berlim, o seu esposo foi morto e Gerda foi obrigada a fugir em direção à província italiana de Tirol do Sul, onde faleceu um ano depois, aos 36 anos de idade, de câncer nos ovários. Número 6. Magda Goebbels, esposa do chefe da propaganda nazista. Sem dúvidas, essa foi a mulher mais fanática entre todas as esposas nazistas, porque mais do que admirar Adolf Hitler, Magda parecia amá-lo mais do que o seu próprio esposo, o chefe da propaganda nazi, Joseph Goebbels. A vida dela parecia com a das outras esposas do partido. Ela conheceu e logo se casou com Joseph. Mas o que a manteve mesmo nas terríveis páginas da história foi o seu trágico final em 1945. Seu pecado é tão cruel quanto o dos responsáveis pelo Holocausto Judeu, porque depois que Hitler tirou a própria vida, Magda e o chefe da propaganda nazista, com a ajuda de um dentista da SS, doparam seus 6 filhos pequenos com morfina, em seguida os vestiram com roupas de festa e, enquanto eles dormiam, Magda e o esposo quebraram cápsulas de cianeto e colocaram na boca das crianças, simplesmente porque ela acreditava não valer a pena viver em um mundo sem a liderança de Hitler, assassinando assim os seus próprios filhos. Depois disso, ela escreveu uma carta para o filho mais velho chamado Harold Quandt, fruto de seu primeiro casamento com um dos fundadores da Mercedes-Benz, que naquele momento estava passeando no norte da África, dizendo que o mundo que estava por vir depois de Hitler não valeria a pena e por isso ela estava levando as crianças porque eles eram bons demais para ficar e que ele não devesse se preocupar com ela,
pois certamente algum Deus iria entender e dar a eles salvação, podendo até encarná-los em um mundo melhor. E depois de cumprirem sua macabra missão, Joseph Goebbels atirou na cabeça dela e em seguida se suicidou, terminando dessa maneira a sua vida recheada de privilégios e maldade. Mas antes de acontecer tudo isso, Magda era uma mulher que tinha tudo ou quase tudo, pois há suspeitas de que ela aceitou se casar com o chefe da propaganda nazista somente para se aproximar do seu verdadeiro amor, que era Hitler. Inclusive, circulam alguns boatos de que um de seus filhos, na verdade, era filho de Hitler. Mas, seja como for, a dama do Terceiro Reich será sempre repudiada por seus abomináveis atos contra seus próprios filhos, que infelizmente tiveram a vida interrompida pela maldade de seus pais. Número 5. Margaret Boden, esposa do chefe da SS. Margaret Boden se encontra nessa lista por ter sido a mulher de Heinrich Himmler, o desprezível líder do partido e chefe do grupo armado mais assustador do regime nacional socialista, a SS. Seus cabelos loiros e olhos azuis a faziam se encaixar facilmente no que o Terceiro Reich buscava em uma mulher alemã perfeita. No entanto, ao lado de Himmler, sua vida não tinha nada de perfeita, pois todos do círculo do partido sabiam que o casamento dos dois era bastante complicado, já que, segundo eles, Himmler era um homem extremamente perturbado. Como uma boa esposa nazista, Margaret ocupou a maior parte do seu tempo cuidando do lar e atendendo os negócios familiares, que foram empresas que não deram muito certo. Junto a Himmler, eles tiveram uma filha chamada Gudrun, e para a surpresa de todos, eles chegaram a adotar um garotinho chamado Gerard von Augier, e talvez essa adoção tenha sido o único ato de bondade dessa poderosa família. Ao contrário de seu marido, que morreu sob custódia britânica em 5 de abril de 1945 ao ingerir uma cápsula de cianeto, Margaret só o acompanhou quando tinha 73 anos de idade, quando faleceu sem nenhum pingo de arrependimento por ter sido uma nazista. Número 4. Lina von Osten, esposa do arquiteto do Holocausto. A esposa do arquiteto do Holocausto era igual ao seu marido, o obscuro Heiner Reich. Atrás de um sorriso doce e amigável, ela escondia dentes afiados como os de uma vampira, fanática pela maldade e incapaz de sentir compaixão. Lina von Osten não só vivia com um dos homens mais influentes do Terceiro Reich, como também tinha fortes convicções nazistas, ao acreditar que os judeus eram os únicos responsáveis dos males da Alemanha. Dizem que ela ordenava que os guardas da SS dessem surras em seus servos sem motivo algum, apenas para desfrutar com sadismo dessas terríveis cenas. Apesar do conforto que seu marido dava a ela, que incluía viver em um grande castelo perto de Praga, a loira nunca teve uma convivência fácil com Heiner Heinrich, pois ele era um homem de poucas palavras e cada palavra dita tinha que ter um significado claro e direto, sem nenhuma palavra mais do que o necessário. Além disso, Lina, como quase todas as princesas nazistas, teve que suportar infidelidades desde o primeiro dia de casados. Mas mesmo assim, ela defendeu com unhas e dentes o capanga mais cruel de Hitler quando ele era apontado como autor intelectual do Holocausto e por planejar a solução para dar fim nos milhões de prisioneiros. Sobre isso, ela disse que ele exigia obediência absoluta por parte dela, já que ele mesmo obedecia a Hitler sem questionar nada. Depois da guerra, Lina foi absolvida durante os processos e assim nunca foi julgada ou castigada por seus temíveis atos. Após a morte do marido, ela se casou novamente e voltou a morar na antiga casa do arquiteto, que anos mais tarde, em 1969, foi incendiada por ativistas, morrendo em agosto de 1984, aos 74 anos de idade. Número 3. Emmy Sonnemann, esposa do comandante da Luftwaffe. Tendo casado com Hermann Göring, o comandante da Luftwaffe, a força aérea da Alemanha nazista, e tendo o casamento patrocinado pelo próprio Hitler, Emmy admitiu não ter nenhum pingo de interesse em saber a real origem da fortuna de seu marido, e nunca se importou com a maldade que o rodeava. Para ela, a única coisa que importava era ver seu marido sendo bem-sucedido diante de Hitler. Mas apesar de não demonstrar tanto interesse em saber a procedência de sua fortuna, Emmy não foi nem por engano um esposo de enfeite, já que ela participava ativamente do regime nacional-socialista e até chegou a reivindicar o título de primeira-dama do Terceiro Reich.
E por isso, essa tal ambição dela fez com que as próprias Magda Goebbels e Eva Braun, a amante de Hitler, se tornassem suas fiéis inimigas. Como esposa do comandante e chefe da Luftwaffe, com vigor ela desfrutou de anos de luxo, turistando por mansões e castelos na Áustria, Alemanha e Polônia, que eram bens que seu esposo tirou dos judeus e de outras pessoas consideradas inimigas da Alemanha. Nesse contexto histórico, e sendo a mulher que dormia com um dos homens mais poderosos da Europa, sua carreira como atriz prosperou e ela logo virou alvo de muitos fotógrafos e jornalistas. Ao terminar a guerra, um tribunal antinazista alemão a considerou culpada de ser uma nazista e por isso ela foi condenada a cumprir 1 ano de prisão. Após cumprir a prisão, ela passou o resto da vida sofrendo de dores ciáticas em um modesto apartamento na então reconstruída Munique, onde morreu aos 80 anos de idade em junho de 1973. Número 2. Brigitte Herbert, esposa do carniceiro da Polônia. Tão desprezível, malvado e fria como seu esposo, James Frank, o carniceiro da Polônia, Brigitte foi outra esposa nazista que aproveitou dos privilégios de estar casada com um homem poderoso do Terceiro Reich. Porém, por mais infeliz que fosse a sua vida ao lado dele, ela nunca considerou deixá-lo, já que inúmeras vezes ela dizia às suas amigas que preferia se tornar viúva do que se divorciar de um ministro do Reich. Mas Brigitte não era uma mulher boazinha. E apesar de ter 5 filhos com ele, ela dizia que nunca tinha sentido o instinto maternal nascer em seu coração. Ela era uma mulher extremamente chantagista que só conseguia enxergar em seus filhos uma maneira de conseguir tudo o que queria de seu esposo. Além disso, ela enganava o esposo constantemente e chegou a traí-lo com tantos homens que ela precisou fazer vários abortos por não saber quem eram os pais das crianças. Além de ruim, Brigitte era muito inteligente e por isso ela mesma se auto-intitulou Rainha da Polônia e fazia questão de andar pelos guetos da Croácia e Varsóvia dirigindo uma Mercedes-Benz, usando roupas caras de pele e acessórios de valor apenas para esfregar a sua riqueza. Mas tudo isso acabou quando ela foi presa em 1948 durante o cessar-fogo da guerra. E depois que os aliados confiscaram parte de sua riqueza, ela foi obrigada a voltar a viver na pobreza na cidade de Munique. Número 1. Eva Braun, a amante e esposa de Hitler. A última da nossa lista é realmente a primeira-dama do regime socialista e a única que compartilhou a maior intimidade com o cérebro de toda a maldade e loucura que significou a Alemanha nazista. Jovem, bonita e vaidosa, a senhora Braun era atraente para todos os homens, exceto para o que ela mais queria. Sua relação com o líder nazista começou e terminou pior ainda. Decepcionada por não ter toda a atenção de Hitler, ela tentou se suicidar e, como seu plano não deu certo, em 1932 ela tentou fazer isso novamente, dando um tiro em seu próprio pescoço. Não satisfeita com a gravidade da tentativa, ela voltou a tentar tirar a própria vida 3 anos depois, engolindo 20 comprimidos de calmantes, um coquetel que mataria qualquer um. Mas como se ela tivesse destinada a morrer de outra forma, isso não se passou de apenas um susto. Daí que finalmente sua estratégia funcionou. Hitler viu naquelas tentativas de suicídio a máxima expressão de lealdade que alguém poderia dar a ele. No entanto, somente o seu círculo de confiança sabia da existência dela. Eva havia conseguido mais atenção, mas continuava a viver atrás de sua sombra. Mas ela não era uma típica amante submissa. Segundo a autora alemã Eike Gottmacher, Eva compartilhava totalmente as mesmas ideias políticas de Hitler, e pelo que deduzem, ela chegava a ser tão desprezível e má quanto o líder alemão. Eva Braun foi a amante oculta de Hitler durante anos e esposa por menos de 40 horas, pois se casaram em um bunker, um esconderijo alemão, em Berlim, em 1945, quando a derrota ante os aliados era inevitável. E sua lua de mel foi nadar em doses de cianeto ao lado de seu atormentador amor, que deitou ao lado dela após dar um tiro em sua própria cabeça. E assim, aos 33 anos de idade, Eva deu o seu último suspiro. Recentemente, um documentário chamado Final Account reuniu entrevistas de 300 idosos alemães e muitos ex-membros da SS, que em muitos dos seus relatos revelaram que a maioria dos alemães sabiam do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial.
Dessa forma, é muito difícil de acreditar que essas esposas nazistas não sabiam da existência dos campos de concentração e da perseguição a judeus, ciganos, deficientes, afro-alemães, prisioneiros de guerra soviéticas e da aniquilação de testemunhas de Jeová e homossexuais. Além disso, não há nenhum indício de que alguma delas tenha tentado conter seus esposos e ajudar essas pessoas, já que todas elas ficaram deslumbradas e cegas com o dinheiro que vinha de toda essa maldade. E ainda que elas, com exceção de Magda, que envenenou os próprios filhos, não tenham tirado a vida de nenhuma pessoa com as próprias mãos, você acha que elas merecem perdão? Me conta aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para conhecer outras histórias e curiosidades como essa. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!